Você já se perguntou por que os maus prosperam enquanto os justos parecem sofrer? Já olhou ao redor e teve a sensação de que ser correto, honesto e temente a Deus não traz recompensa nenhuma nesse mundo corrompido? Já pensou, será que realmente vale a pena andar no caminho do bem? Pois é, o Salmo 73 começa exatamente com esse mesmo dilema. O salmista abre o coração e confessa: quase escorreguei, meus pés por pouco não tropeçaram. Por quê? Porque ele viu os ímpios prosperando, vivendo com saúde, conforto e segurança, enquanto ele, mesmo sendo fiel, sofria todos os dias. Ele viu os arrogantes se exaltando, os violentos sendo respeitados, os blasfemos zombando de Deus sem consequência. A pergunta que ecoa em sua mente é: vale a pena continuar sendo bom em um mundo onde o mal parece vencer? Olá, questionadores! Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar sobre por que os maus prosperam enquanto nós, que somos filhos de Deus, sofremos tanto. Será que compensa ser justo? Mas antes de começar, se inscreve no canal, dê o seu joinha e deixe um comentário, nem que seja um oi, ok? Agora sim, bora pro vídeo! Asaf, o levita que escreveu esse salmo, descreve os ímpios como pessoas fortes, bem alimentadas, sem preocupações. Eles não enfrentam as dificuldades dos mortais. É assim que ele define. E é como se o mundo aplaudisse sua maldade. Ele diz: a violência é como um colar em seus pescoços. Eles falam contra os céus, zombam de Deus e mesmo assim enriquecem. A sociedade os admira, bebem da fonte de suas palavras. Então, em meio ao desespero, o salmista pergunta: em vão mantive meu coração puro? Será inútil ser justo? É como se ele gritasse: para que viver com integridade se quem vive na maldade está se dando bem? Talvez você se identifique com esse sentimento, porque eu também já passei por essas mesmas perguntas. O mundo parece premiar a esperteza, a mentira e a opressão. Mas aí o texto vira, algo muda, um detalhe muda. O salmista entra no santuário, ele vai ao templo. E é nesse lugar de adoração e presença de Deus, tudo se esclarece. Ali a verdade é revelada. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o fim deles. Essa frase muda completamente o cenário. A mente perturbada do salmista encontra um pouco de clareza ali. Ele entende que aquela prosperidade dos ímpios é ilusória. Eles estão em lugares escorregadios, prestes a cair. Ou seja, a destruição deles virá de repente. É como um sonho que desaparece quando alguém acorda. Aquilo que parecia estável, na verdade é frágil. O que parecia duradouro é momentâneo. E o salmista percebe que seu coração estava amargurado, seu entendimento embotado. E ele confessa: eu era como um animal diante de ti. Em outras palavras, ele admite: eu estava enxergando tudo de uma forma carnal, irracional. E quantas vezes nós também somos dessa forma, agimos dessa forma, julgamos as coisas com base no agora, esquecendo que a eternidade é o verdadeiro fim. O salmista volta a enxergar com os olhos da fé. E isso faz uma diferença enorme na sua maneira de pensar. A cura do salmista começa quando ele reconhece: contudo, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, me guias com teu conselho e depois me receberás com honra. Ele entende que ele não está sozinho. Mesmo na dor, Deus está ao seu lado. Então ele declara uma das frases mais lindas de toda a Bíblia: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de ti. Ele muda sua perspectiva. Ele percebe que a verdadeira riqueza é ter Deus. Que mesmo quando seu corpo e seu coração desfalecem, Deus é a força de sua vida e sua herança é eterna. Aquilo que ele invejava nos ímpios, seja dinheiro, status, conforto, agora se torna insignificante. Porque ele compreende que ter Deus é o suficiente. E mais, é simplesmente tudo. A presença de Deus vale mais que qualquer tesouro deste mundo.
E ele então faz uma revelação que precisa ecoar na nossa alma. Os que afastam de ti perecerão. Tu destrói todos os que te abandonam, mas para mim, bom é estar junto a Deus. O salmista sai da crise de fé mais fortalecido do que antes. Ele aprendeu que a prosperidade dos ímpios não é sinal de aprovação divina. É, na verdade, muitas vezes, parte do juízo de Deus, como uma anestesia que os impede de ver o precipício à frente. Enquanto isso, os justos, ainda que padecem nessa vida, possuem uma herança eterna. Foi isso que Jesus nos prometeu. Não glória terrena, mas paz verdadeira, justiça eterna e comunhão com o Pai. Em Daniel, capítulo 12, versículo 2, está escrito: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. A justiça de Deus virá, ainda que não seja aqui. E é por isso que mesmo quando não entendemos, mesmo quando sofremos, mesmo quando olhamos ao redor e vemos o mal rindo enquanto os bons choram, ainda assim devemos crer, porque o juízo final pertence ao Senhor. Em Romanos capítulo 12, versículo 19 diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Mas preste atenção, não se trata de torcer pela desgraça de ninguém, mas de confiar que Deus vê, Deus julga e Deus retribui. Os assassinos que escapam da justiça humana, os corruptos que enriquecem, os violentos que zombam da fé, nenhum deles escapará da justiça divina. Os registros históricos contam muitas dessas histórias. Por exemplo, Joseph Mengele, um médico nazista mais procurado do mundo nos anos 60, conhecido por seus experimentos desumanos nos campos de concentração. Ele viveu livre, mas a eternidade não será silenciosa. O inferno é um lugar real de ranger de dentes, como Jesus descreveu. E a eternidade dos justos será de gozo, luz, paz e comunhão com Deus eterno. Essa é a grande diferença. No fim, a pergunta não é mais por que os maus prosperam, mas sim com quem está o meu coração. Porque ter Cristo, mesmo em meio ao sofrimento, é ter tudo. E não ter Cristo, mesmo na riqueza, não significa nada. Não ter nada. Lembre-se da parábola do rico e do Lázaro. O rico viveu no luxo, enquanto Lázaro mendigava. Mas quando a morte chegou, Lázaro foi consolado e o rico atormentado. A eternidade revela o que o presente esconde. Não se deixe enganar pelas aparências. Como disse Jesus em João capítulo 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz de Deus não é anestesia, é segurança eterna. E os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Continue confiando, mesmo sem entender nada agora. Então, se hoje você está se sentindo frustrado, desanimado, achando que ser fiel não vale a pena, pare por um instante, respire, olhe para o alto, entre no santuário, vá ao seu lugar secreto, porque é nesse ambiente que a visão volta a ficar mais clara. É ali que o Espírito Santo fala ao nosso coração e revela que no fim o Senhor reina. O Senhor é justo, o Senhor julga e Ele não abandonou os seus. Ele está te segurando pela mão, te guiando, te ensinando, te preparando para algo muito maior. Os maus podem ter o seu Titanic, mas você está no pequeno barco da graça que vai chegar ao porto eterno. Eles celebram agora, mas o iceberg está à frente. Você sofre agora, mas a glória te espera. Não se compare, não inveje. Compaixão sim, inveja jamais. Eles não têm o que você tem, a presença do Deus vivo. Concluímos aqui com as palavras finais do salmista. Para mim, bom é estar junto a Deus. Isso é tudo o que importa. Isso é o que sustenta. Isso é o que vence qualquer crise de fé. Que essas palavras fiquem gravadas no seu coração. Não desista de ser bom. Não abandone o caminho do justo. Como diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Porque o Senhor vem e com ele vem a recompensa também. E que Ele encontre você de pé,
firme, com os olhos no céu e o coração cheio de fé, amém? Agradeço imensamente por você ter me ouvido até o final. Aproveite, se inscreva no meu canal, dê o seu like e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Que Deus possa te fortalecer e te abençoar. Abraços, tchau, tchau!